Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias e memórias marcantes e edificantes da nossa cidade. Aqui você já sabe, toda terça, quinta e sexta é dia de imortalizar o enredo de vida de alguém muito grande, independentemente da área em que atue. E hoje tenho a grande honra de poder receber uma mulher que resolveu e nasceu para fazer história na área da nutrição aqui da nossa cidade. Falo dela, Camila Leite, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Camila, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Só eu sei o quanto que um dia eu queria que você estivesse aqui e, graças a Deus, hoje é o dia que você se faz presente neste espaço. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite por estar aqui também novamente. Sim. É um prazer para a gente estar conversando um pouco, né, sobre a história. Exatamente, essa que é a ideia. E antes de a gente poder falar sobre aquilo que você faz com muita maestria, Camila, nós sabemos que o assunto saúde mental ganhou um corpo gigantesco na sociedade a partir de 2020. Existe a saúde mental enquanto assunto, enquanto debate, pré-2020 e pós-2020, muito por conta de tudo aquilo que o mundo viveu através da pandemia. Haja vista que nós estamos vendo aí o corpo, a abrangência que os profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Me refiro a psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, hipnoterapeutas, enfim. E falar sobre saúde mental atualmente, em pleno 2016, se tornou muito comum nas rodas de conversa. Sim. Quem é que não tem uma amiga que já a chamou para falar, amiga, vamos conversar, como é que tá a sua cabeça, tá tudo bem? Enfim, feito essa pequena introdução, como está a Camila Leite mentalmente falando neste ano de 2026? Eu acho que eu estou muito bem, Sim. sabe? Eu venho trabalhando, eu sempre levo isso para o consultório também, da gente trabalhar essa questão mental. É um pilar muito importante, porque se a mente não vai bem, o corpo não vai bem. Exato. Né? Tudo reflete no organismo também. Então, é corpo, mente e espírito. Esse é o pilar que eu sempre tento trabalhar, né? Então, há muito tempo já, eu sempre venho cuidando dessa parte mental, sempre, independente da situação. Que legal. Né? Você fazer uma meditação pela manhã rápida, é uma pausa que você dá ali de fazer uma respiração, né? Então, assim, cuidar muito também da alimentação, que influi muito também na questão do emocional, né? Tem muitos elementos que também interferem, ajudam na produção de serotonina, que são hormônios do bem-estar. Então, é importante a gente sempre estar levando isso também para os pacientes. Tudo que eu faço comigo, eu sempre tento levar para os pacientes também poderem trabalhar isso de forma positiva, né? Pensando na pandemia, pensando no ano de 2020, olha que louco, né? Se a gente parar para pensar, há 6 anos, nessa época de fevereiro de 2020, estávamos prestes a recebermos, né, os primeiros relatos de mortes, não só em Valadares, mas em todo o mundo, e as primeiras ações, né, de fechamento dos comércios, né, onde a cidade ficou praticamente fechada durante 2 semanas, depois abria de novo, aí fechava de novo, enfim, como é que o tempo passa rápido. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na história de vida da Camila Leite? Eu acho que, assim, no início, na pandemia, foi um susto, né, para todo mundo. E eu estava grávida no início da pandemia. E eu acho que as pessoas começaram a ter um cuidado maior com a saúde, né, uma procura maior em relação à saúde. Suplementação nessa época, todo mundo ficou preocupado, né, para fortalecer a imunidade. E eu vi muitas pessoas que realmente, que eu atendia antes da pandemia e que retornaram depois, o estado mental muito abalado, né? As pessoas realmente, muitas ganharam peso, né? Por ansiedade, pelas emoções, muitas adoeceram mentalmente, começaram a usar medicamento para ansiedade nesse período. Então, e a procura também depois foi grande, né? Das pessoas em busca dessa... Acho que tudo vem por um motivo, né? Claro. Às vezes um despertar, as pessoas procuraram mais cuidar da saúde.
E aí teve atendimento online também. Mesmo na pandemia, as pessoas procuraram online esses atendimentos, procuraram essa ajuda. Então, para mim, foi interessante ver que isso, às vezes, foi uma virada de chave para algumas pessoas, né? Para ter realmente uma busca com essa questão da saúde, uma busca maior, né? Pensando na Camila Leite, antes mesmo de sonhar em ser mãe, de ser esposa, de ser nutricionista, como era a Camila nos tempos de colégio em Bituruna? Eu sempre fui uma pessoa muito aberta, sabe? Eu sempre fui de ter muitos amigos, né? Eu sempre gostei muito de sair, gostei muito de viajar, sempre fui curiosa com as coisas, sempre me interessei por alguns assuntos. Mas eu não tinha uma alimentação muito saudável na minha infância. Cantina de Bituruna era a sua habitat natural. Na adolescência, isso foi algo que eu fui buscando ao longo do tempo, né? Tendo consciência. Então, é isso. O tempo de escola ele é muito nostálgico pelo fato de que ele faz com que possamos ter consigo inúmeras boas lembranças na nossa mente, guardadas, e que para sempre ficaram guardadas na nossa retina. Quando você passa em frente ao Colégio de Bituruna ou a uma das outras escolas que você estudou aqui em Governador Valadares, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar fazendo ou vivendo, independentemente do mês, do ano, quando você passa em frente ao Bituruna ou a uma das outras escolas que você frequentou e estudou, qual é a sua lembrança inesquecível no sentido de o que você lembra na mesma hora que passa em frente a uma dessas escolas que você estudou? Eu lembro muito do círculo de amizades, né? Do recreio, né? Daqueles momentos, da festa junina, dos jogos. Então, assim, é todo o conjunto mesmo de estar feliz ali naquele ambiente, né? De não ter preocupação. Naquela época a gente não tinha muita preocupação, era tudo ótimo, né? Tudo leve. E é isso. E eu sempre levei de uma forma leve, assim. Leve até demais. Faz parte. Qual é o professor ou professora da sua vida escolar e por quê? Olha, não tem um professor assim específico que marcou, sabe? Então, acho que cada um que passou por ali deixou a sua marca de alguma forma, mas eu nunca tive algo específico, né? Que realmente tive uma lembrança muito específica. Eu acho que todos sempre marcaram de alguma forma, né? Esperta, ela quer ficar bem com todo mundo que deu aula para ela. Como você mesma disse, na sua infância, adolescência, pré-adolescência, você não se alimentava da forma que você alimenta hoje. Isso. E prega para os seus pacientes através da nutrição. Feito esse pequeno preâmbulo, você que escolheu o curso de nutrição para sua vida ou a nutrição que a escolheu para ela? Olha, eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar na área da saúde, né? Mas eu iniciei fazendo biomedicina, né? Na época eu gostava dessas questões de pesquisas, né? Descobertas. E eu e uma prima fomos para Belo Horizonte fazer juntas a biomedicina. E aí a gente fez, acho que chegou a ser 1 ano. E né, quando começou aquela parte prática de dissecação dos animais, eu já não tinha nem coragem de matar os ratinhos. Aí eu vi que aquilo não fazia sentido para mim, sabe? Faltava algo, assim. Então, e meu pai me incentivou. Eu falei, Camila, ele sempre falava, eu acho que você combina com nutrição. Acho que você deveria tentar nutrição. E aquilo foi na minha cabeça, deu uma plantadinha assim, sabe? E aí eu fui, tranquei o curso e busquei a nutrição. Né? Então, acho que hoje, eu olhando para trás, na verdade, eu acho que eu não escolhi, a nutrição foi me escolhendo. Sim. E hoje eu não escolhi uma profissão. Hoje eu vejo que foi um propósito mesmo. Hoje, para mim, a nutrição é um propósito, sabe? Então, fui me encantando com o processo. Né? Na verdade, quando a gente forma ali na faculdade, fica ainda um pouco... Eu sentia que faltava algo, sabe? Se você forma na faculdade, mas eu queria algo além do básico,
né? Então, mas aí eu fui moldando os meus hábitos, já fui criando consciência, apaixonando pelo processo mesmo, de você ver a capacidade que o alimento tem de mudar a vida, de impactar na vida das pessoas. Então, acho que nesse sentido a nutrição foi me escolhendo, né? Como você mesma disse, você entrou para o universo da nutrição através de um insight que seu pai teve em relação à sua figura e daquilo que ele imaginava para você, sim, profissionalmente falando. Uhum. E nós sabemos que quando entramos em certas situações onde não é a gente que dá o primeiro passo no sentido de eu quero fazer, eu quero ir, como foi na sua história de vida, foi através de uma ideia que seu pai teve que você passou a pensar na nutrição. Sim. Pós-inserção em algum cenário profissional, na vida amorosa, enfim, existem alguns momentos que servem como uma espécie de confirmação acerca daquilo que a gente pensava, que alguém falou com a gente, só que às vezes a gente não dava muita bola, mas encarava de frente para ver como é que é. Dentro do curso de nutrição, existiu algum momento que veio através de uma atividade, de uma conversa com o professor, ou uma conversa com um colega de turma, que quando você chegou em casa, você parou e pensou e falou consigo mesma: meu pai tinha razão, a nutrição vai fazer parte da minha vida para sempre? Na verdade, foi no decorrer, né? Quando a gente vai vendo, assim, igual na prática, nas aulas práticas também, quando teve o paciente que a gente tinha que atender ali, quando você vê a melhora daquele paciente, né? Você fala, poxa, realmente ele está melhor agora que ele se alimentou melhor. E até comigo mesmo, eu fui vendo comigo, né? Fazendo essas mudanças alimentares. Eu lembro que na época eu tinha feito um suco verde, sabe? Na época ninguém nunca tinha feito. Eu não lembro de ninguém ter feito um suco verde. Bati ali e falei, gente, esse suco é legal, é gostoso. Me senti com mais energia, porque eu me alimentava mal. Então, assim, um pouco que eu já... pequenas mudanças, eu sentia diferença na minha vida, né? Eu tinha muitos gases quando ingeria lácteos, alguns alimentos. Falei, gente, deixa eu cortar isso aqui, deixa eu mudar isso aqui. Então, fui vendo um impacto em mim mesma, né? Então, isso falou, realmente é isso que eu quero para mim. Eu quero, através de mim, mudar as pessoas, né? Ver além do que a nutrição pode oferecer. Pensando na sua vida enquanto nutricionista, nós sabemos que todo início em qualquer profissão é desafiador. É claro que existem exceções em que existem pessoas que acabam sendo sortudas, mas não só sortudas, através também de ter um pai que trabalha na mesma área, então já tem ali os caminhos pré-estabelecidos, então acaba sendo mais fácil para esse cidadão ou cidadã se inserir no mercado de trabalho. Mas, no seu caso, qual foi o maior desafio que você enfrentou pós-formada? Então, formei, mas eu falava, gente, às vezes no início a gente fica um pouco perdida, né? Fazia aqueles cálculos ali, ficava a tarde toda para fazer dieta. Falei, eu quero aprender mais. Sim. Aí eu fiz tipo um estágio, assim, numa clínica. Era ali perto da catedral, hoje ela não existe mais. E lá, depois eles começaram a pagar, era R$30 a consulta. Era um convênio, era muito barato. Mas eu queria estar ali para aprender, né? Mas eu tinha cerca de 20, 30 minutos para atender cada paciente. Isso para mim foi muito desafiador, porque eu queria entender aquela pessoa, não queria estar ali só para fazer uma dieta rápida, pronta de qualquer forma. Então, isso para mim foi muito difícil. Aí eu demandava mais tempo, recebia menos, mas eu estava feliz porque eu fazia algo do jeito que eu gostaria, bem feito, né? Então, eu fiquei ali recebendo aquele dinheirinho ali, vamos dizer, mas era uma experiência para mim, né? Mas não foi fácil estar ali, tinha horário para entrar, para sair, correria, muito paciente. E foi legal, né? Aí depois eu fui para a clínica, na época era lá na Sá Carvalho, junto com a Lília Libório, clínica de estética, fiquei lá um tempo também. Ela que começou, abriu as portas para mim também na época, né? Atendi os clientes dela, ali eu comecei a fazer o nome. E depois de lá, eu fiquei um tempo lá, acho que cerca de 1 ano. Depois eu atendi na Fisioderme. Fiquei lá um tempo também na salinha pequena, tudo eu fui ali ajustando do meu jeito, né? E foi desafiador todo esse processo de estar aprendendo, de estar lidando, né? E depois eu atendi também na Dermacorpo,
com a Lili, com o Dr. Alan, que foi muito bom também, excelente, né? Isso tudo a gente vai criando experiência, né? Nos lugares, nas pessoas, com as demandas, você vai sentindo mais confiança. Sim. E diante de tudo isso, eu fui fazendo muitos cursos também, que eu sempre queria aprender mais, né? Depois disso, eu fui lá atender com a doutora Lucimária, lá no Medical Center, nutróloga, né? Fiquei lá um tempo na clínica dela também, que foi uma bagagem muito boa para mim. Então, mas eu não tinha o meu cantinho assim, sabe? Eu sentia falta de ter o meu lugar, de ter tudo da minha forma mesmo, né? Mas foi tudo muito bom. Não foi fácil, né? Eu atendia, assim... eu lembro na época com a doutora Lucimária, era o dia todo. Saía de casa cedo, almoçava lá mesmo, comia marmitinha, corria. Não tinha descanso para o almoço, atendia o dia todo. Chegava em casa, ainda levava trabalho para casa. Tinha dias que eu ficava até 11, meia-noite, trabalhando em casa. Então, foi bem puxado uma época da minha vida, assim, de trabalhar de 8, 9 da manhã até meia-noite mesmo, sabe? Então, mas foi muito bom. Isso para mim foi necessário, né, ter passado por isso. E hoje eu tenho meu espaço, graças a Deus, né? Eu construí meu consultório do jeitinho que eu queria. Então, acho que tudo a gente tem que ir criando essas experiências para chegar até onde a gente quer chegar, né? Dentro desse início desafiador que você acabou de citar, qual foi, melhor dizendo, perdão, o maior aprendizado que você teve durante todo esse processo de inserção no mercado de trabalho, com toda essa correria, com toda essa luta que você enfrentou, com todas as dificuldades, com a falta de tempo, enfim. Qual foi o grande aprendizado que você teve nesse período e que você carregará consigo para o resto da sua vida enquanto nutricionista? É a persistência mesmo, né? A persistência de correr atrás dos meus sonhos, de querer mais, de não me contentar com pouco, de sempre querer dar o meu melhor. E depois que eu formei na faculdade, igual eu te falei, eu queria a mais. Eu queria trazer mais para os meus pacientes, né? E aí eu fiz uma pós-graduação em Belo Horizonte, em nutrição funcional, né? Por 2 anos, na faculdade excelente lá, a VP. Que foi aí que me ampliou a minha visão sobre a nutrição. Foi a virada de chave para mim, assim. Que aí que eu fui trabalhando mais essa questão da individualidade de cada paciente, que não existe uma fórmula pronta. Claro. Foi isso o mais importante para mim. Não existe um protocolo pronto. Cada paciente cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem a gente tem que entender o que aquele paciente está necessitando naquele momento, é uma escuta, é um acolhimento. Então, para mim, a nutrição, o que eu mais aprendi que eu vou guardar para sempre é que vai além de macro e micronutrientes, vai além do cálculo, né? Então, é tratar aquela pessoa como um todo, né? Entender o que está por trás dos sintomas que aquele paciente manifesta. Por que ele está ansioso? Por que não dorme bem? Por que o intestino não funciona? Por que essa pessoa está sem energia? Vou tomar um remédio. Mas o remédio vai resolver o sintoma. Qual que é o problema que está por trás? Então, isso, para mim, hoje, é o que eu mais abordo no meu consultório. Sim. Essa busca de entender o porquê daquele sintoma. Eu não quero só que o meu paciente emagreça ou que ganhe massa, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam no consultório, eu quero emagrecer. Então, quando a gente vai conversando, vendo a rotina, eu falo, olha, a última coisa que você tem que preocupar é emagrecer. Então, às vezes, tem muitas coisas em desequilíbrio que a pessoa não se observa. Então, quando você consegue fazer o paciente enxergar, olhar mais para si, olhar para o organismo dele, porque o nosso corpo fala com a gente o tempo todo, né? A gente muitas vezes passa despercebido, vai levando ali, né, no piloto automático. Uhum. Então, quando a pessoa para, olha, se observa, ela começa a ver. Ela começa a sentir como que a nutrição, a alimentação faz diferença naqueles sintomas ali. Tanto é que quando o paciente volta no retorno, muito melhor do que chegou. Isso para mim é gratificante, sabe? Então, essa questão de você realmente conscientizar a pessoa olhar para si, né? Qual que é o poder de uma boa alimentação na saúde humana? A nutrição hoje ela é uma ferramenta de tratamento, de prevenção,
né, de construção da saúde. Eu falo que a nutrição, ela, querendo ou não, ela é seu remédio. O alimento é seu remédio. Isso é um clichê, mas é real, né? Então, não existe hoje nenhuma doença ou problema de saúde que não tenha alguma relação com a alimentação. É muito difícil você não ter essa correlação, né? Então, eu falo que você não tem que esperar o problema chegar para mudar, né? A hora de consertar o telhado é quando o tempo está bom. Eu falo isso com os pacientes. Então, a sementinha que você planta hoje, você colhe amanhã. Então, a gente consegue melhorar muita coisa, né? A gente tratar muitas doenças mesmo Sim. através da nutrição. Então, e o maior bem que a gente tem é saúde, né? Então, para mim, o mais importante, nutrição é saúde. E hoje é uma área que tem crescido muito, tem tido muita busca. E está além da estética. As pessoas estão tendo um pouco mais de consciência também. Eu tenho um público grande que vai no consultório por saúde mesmo, qualidade de vida. E é como eu sempre afirmo, a estética é uma consequência, né? Se você está inflamado, se alimentando mal, o intestino não funciona, você não vai conseguir ter um resultado estético legal. Então, primeiro é de dentro para fora que a gente tem que estar equilibrando, tratando esse organismo, porque o resto vai fluindo. Pensando na vida de quem não se alimenta bem, por inúmeras razões, às vezes porque quer, às vezes porque não consegue se alimentar bem, você como uma profissional e que sabe, de fato, e com muita propriedade, o poder, como você mesma disse, da boa alimentação na vida de qualquer cidadão. O quão prejudicial é para qualquer pessoa uma má alimentação? Em todos os sentidos, né? Primeiramente, algumas pessoas elas não conseguem seguir, seja por ansiedade, né? Seja por uma compulsão, seja por uma limitação, por falta de informação. E nem sempre não é por falta de força de vontade. Às vezes faltou uma estratégia assertiva. Sim. Né? Às vezes a pessoa fala, eu tentei de tudo, eu não consigo. Às vezes é porque não teve uma estratégia certa que vai ser sustentável para aquela pessoa. A gente tem que fazer um programa alimentar que seja realista, dentro da realidade dele. Que seja que a pessoa consiga seguir para a vida, não por um momento, né? E o impacto negativo é em relação a todas as doenças. Uma pessoa que se alimenta mal, ela não vai ter energia o suficiente. O intestino, a microbiota intestinal dela não vai estar funcionando adequadamente. Isso vai impactar na imunidade, que tende a ficar mais baixa. Uma pessoa que também se alimenta mal, ela impacta muito na qualidade do sono, né? Nos hormônios, nos neurotransmissores. Então, para mim, nutrição é você ter energia, você ter disposição, você conseguir dar conta de fazer o que você precisa fazer, você conseguir ter um sono de qualidade, você conseguir ir ao banheiro. Eu falo que tem pacientes que ficam 5, 7 dias sem ir ao banheiro. Falo, não tem isso. O primeiro pilar é a gente tratar esse intestino, a gente modular essa microbiota, né? A gente ajustar, isso que eu falo, internamente, né? Equilibrar internamente para tudo fluir. Você não consegue ter foco, concentração se você não se alimenta bem, não tem os nutrientes essenciais. Então impacta em tudo, em toda a sua qualidade de vida. E são pequenas mudanças que fazem diferença. Então o que eu mais fico feliz em ver é o impacto silencioso que a nutrição tem. São pequenas mudanças que as pessoas fazem que muda muita parte da vida delas, né? Nossa, Camila, hoje eu mudei isso aqui, nossa, estou me sentindo tão melhor. Então, são pequenas mudanças, é uma construção. Nutrição é construção. É um degrauzinho a cada dia. Às vezes as pessoas querem fazer tudo muito rápido, resultados imediatos. E não funciona por muito tempo, não é sustentável, não é realista, né? Então, a gente tem que começar com metas pequenas, claro, né? Para que isso se sustente por muito tempo, para criar um hábito, né? Exato. E, sobretudo, para quem pratica atividade física. E vamos pegar as atividades físicas que estão mais em voga. Vamos colocar o Governador Valadares como exemplo. Tanto na sua bolha social, na minha bolha social, que é a musculação e também o CrossFit. O quanto que a alimentação saudável e balanceada, para quem é praticante desses dois esportes, é de suma importância para poder atingir os objetivos através dessas modalidades esportivas?
Então, esse equilíbrio é importante, né? De você ter ali os macronutrientes, os micronutrientes, a proteína, dependendo do caso, a suplementação. Às vezes tem paciente que treina bem em jejum, mas a refeição anterior dela tem que ter uma qualidade boa, tem que ter um carboidrato bom, né? A pessoa tem que estar ali repondo as proteínas no pós-exercício também, né? Tem uma janela aí de até 3, 4 horas após o exercício. Na verdade, você não tem que... acabei o treino, deixa eu correndo tomar whey. Nem sempre. Se você conseguir manter o aporte proteico ao longo do dia, em todas as refeições do seu dia, você tem que manter uma proteína, seja para ganhar massa, seja para perder gordura. Então, isso é importante, essa suplementação. Porque, às vezes, a pessoa vai treinar, se dedicar ao máximo no treino e não vai ter resultado estético. Por quê? Está faltando proteína, Sim. está faltando carboidrato, está faltando antioxidante, né? Porque esses exercícios muito intensos também aumentam muito a produção de radicais livres, né? Então, a gente tem que também estar pensando nessa questão de estar desinflamando, de colocar antioxidantes na alimentação. E às vezes as pessoas ficam numa alimentação muito fechada, né? Aquela mesma coisa sempre. Então, essa variedade de nutrientes é importante também para cada caso. E é a questão do sono, né? Para ter um resultado no exercício, né? Para aumentar a produção de testosterona, para ter uma qualidade, um rendimento muito bom, o sono é primordial. Sono e intestino. Em algumas das suas falas, você citou inúmeras vezes a palavra inflamação. Quando perceber, e como a gente pode perceber, melhor dizendo, que um corpo está inflamado e uma nutricionista é capaz de identificar isso através da alimentação? Sim. Eu recebo muitos pacientes, vamos dizer, inflamados no consultório. Porque se você tem uma alimentação rica em açúcar, industrializado, muito álcool, refrigerante mesmo que zero, Sim. né? Alimentos industrializados mesmo, né? Sem qualidade, sem valor nutricional. A pessoa, ela chega lá, nossa, Camila, eu tenho uma dor de cabeça que não passa, eu tô sem energia, meu cabelo tá caindo, meu intestino não tá funcionando, eu tô cheia de gases, estou com muito desconforto, eu estou com dor nas articulações. Então, isso tudo é o corpo dando sinais de que tá faltando. Porque você vê na prática, quando a gente coloca um protocolo para ajudar a desinflamar, comer comida de verdade, alimentos com valor nutritivo, porque nem sempre é a caloria. É a qualidade da alimentação. Não adianta, vou fazer uma dieta só para bater as calorias e as metas ali. Mas o que tem de bom ali? Qual nutriente está faltando? O que seu corpo está precisando? Então, com 15 dias, você vê uma resposta já muito boa. A pessoa já volta, nossa, meus sintomas melhoraram, estou bem mais disposta, né? Meus gases diminuíram, minha dor no estômago. Então, você vê na clínica mesmo a melhora desses sintomas. Então, o corpo ali, ele está voltando a funcionar, né? Porque o nosso corpo é igual ao carro. O carro precisa de gasolina para funcionar. Exato. As nossas mitocôndrias, nossas células, nosso corpo precisa de nutriente. Sem nutriente não vai funcionar, não vai desinflamar, né? Sem qualidade. Então, o que inflama é todo esse conjunto de bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo, uso de medicamento excessivo, a má alimentação, excesso de xenobióticos, né? Substâncias estranhas para o nosso corpo, que a gente já está exposto a muitos compostos, né? Desde a nossa infância. O alumínio, o chumbo na maquiagem, alumínio no desodorante, nas panelas, é a pasta de dente, é o esmalte, é a tinta no cabelo, é o plástico. Então, tudo isso, a longo prazo, vai gerando leves impactos, né, negativos. Mas também a gente não consegue fugir 100% de tudo, né? A gente não consegue viver numa bolha, comer 100% orgânico, 100% limpo. Então, o equilíbrio é importante, né? Se a pessoa ela tem uma vida social, ela quer sair, ela quer comer um pouco fora, tá tudo certo. Mas é importante estar equilibrando, né? Colocando mais nutrientes para amenizar os efeitos negativos, né? Você sempre está compensando depois. Por exemplo, abusei hoje. Não é você fazer uma dieta radical no outro dia ficar sem comer. É colocar mais compostos bioativos, né? Às vezes tomar um chá diurético, colocar aí umas frutas mais antioxidantes, comer alimentação limpa, reforçar mais na salada,
aumentar a ingestão de água, ter um descanso maior, né? Então, fazer um jejum, dependendo da tolerância do paciente. O jejum também é muito benéfico em alguns casos. Então, para cada pessoa ter uma estratégia diferente, né? Porque, como eu disse, não tem uma fórmula pronta para cada pessoa, né? Na visão de um nutricionista, o que é pior para a saúde humana? O álcool ou o refrigerante? Olha, o álcool. Os dois, vou te falar que os dois, né? Muitas pessoas falam comigo, Camila, mas eu tomo a Coca zero. Eu falo, o problema não é a caloria, é a química que tem lá dentro. Sim. É muito corante, acidulante, né? Conservante, cola. Então, um copinho que você toma de refrigerante, por exemplo, você precisa de uns 15 copos de água para tirar aquele excesso de acidez que ele deixa no pH sanguíneo. Então, não é interessante, nem de vez em quando. Eu falo que eu sou radical com refrigerante, ninguém deveria tomar. Mas, se for tomar, que seja esporádico, Sim. de preferência o zero, porque eu falo que o problema não é a caloria, mas é melhor você ingerir um zero caloria do que um com caloria e mais os efeitos negativos. Sim. E o álcool também, ele atrapalha no ganho de massa muscular, né? Ele atrapalha o seu metabolismo, ele te deixa, tem a ressaca, né? Te deixa fora de si. Então, para você recuperar do álcool, até no treino, assim, você sente o impacto. Uma pessoa que bebeu no final de semana, ela demora dias para conseguir voltar à vida dela, a render no trabalho, a dormir melhor. Então, o álcool, ele sim é pior, eu acho. Quando chega alguém no seu consultório com a ideia de ganhar massa magra e, ao mesmo tempo, logo depois entra um outro paciente com a ideia de emagrecer. Para a visão da nutrição e através de uma nutricionista como você, qual é mais difícil? Aderir e seguir uma dieta para ganho de massa muscular, independentemente se for homem ou mulher, ou uma dieta para emagrecimento? Para emagrecimento. As pessoas têm mais dificuldade com restrições, né? Claro que tem exceções de pessoas que têm metabolismo acelerado, que não conseguem bater a meta, tem muita dificuldade, mas com certeza o emagrecimento é mais desafiador para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam na mente que dieta é prisão, é restrição. Então isso já gera um bloqueio, já gera uma ansiedade. Então eu tento trabalhar essa questão de manter essa boa relação com a comida. Porque tudo você pode se você fizer com equilíbrio, né? Então, eu não vou falar para o meu paciente ir para uma festa, para um Natal, levar marmita. Você vai viver aquele momento em família, vai viver aquela refeição e amanhã a vida que segue, volta para a rotina. Ao longo do dia, segura, compensa para você poder comer naquele momento. Então, quando a pessoa pensa na dieta como uma prisão, ela vai querer comer mais, inconsciente, né? Então, você tem que fazer o seu paciente entender que a alimentação ela é sua aliada. Ela vem para te curar, ela vem para melhorar a sua qualidade de vida. Claro. Né? E a alimentação ela vai fazer parte da nossa vida sempre. Você vai comemorar, você come. Você está ansiosa, você come. Você está triste, você come. As pessoas comem emoções. Então, quando você aprende a equilibrar, entender o gatilho que levou aquelas emoções... Por que eu tô com fome de quê agora? Eu preciso entender. Porque eu estou vendo aquele alimento? Ou porque realmente minha barriga roncou? Ou alguém me ofereceu? Então, quando a pessoa entende a observar essas emoções, ela consegue controlar melhor. E quando ela sabe que tudo é equilíbrio. Não é porque você vai comer uma refeição livre que você tem que comer 10 coisas. Você vai comer o suficiente para matar o seu desejo e saber voltar para a rotina e tá tudo certo. Né? Então, é saber que o equilíbrio é a chave. Na vida de quem quer ganhar massa muscular, qual é o pilar central que esse cidadão ou essa cidadã precisa colocar na cabeça para que ele possa atingir o objetivo que é o ganho de massa muscular, aliado, claro, com uma boa alimentação, juntamente com uma boa prática de atividade física? Primeiramente, ele tem que entender onde ele quer chegar. Né? Ele tem que ter disciplina para treinar com intensidade, ele tem que ter disciplina para comer nos momentos certos, ingerir a quantidade certa e a gente adequar aquilo que funciona para a rotina. Né? Tem pacientes que não conseguem comer volume grande, tem pacientes que falam, Camila, eu não consigo, a cada 2 horas e meia, 3 horas está comendo.
Aí entra a refeição líquida, Sim. entra a suplementação, nesse caso, que é interessante, né? Então, o importante é atingir as quantidades certas. Nesse caso, é cálculo, é matemático. Então, quer ganhar massa, você precisa comer tanto de carboidrato, X de proteína, X de gordura. Então, e a pessoa ela tem que ter o descanso também. Abrir mão do álcool, né? Também é importante. E evitar ter furos, né? Sim. Porque se você tem uma demanda alta no plano alimentar, já de carboidratos, por exemplo, se a pessoa ficar comendo muito extra, ela vai ganhar mais gordura, o que não é interessante. Porque no plano de ganho de massa, naturalmente acaba, às vezes, indo um pouquinho de gordura junto. Sim. Dependendo do organismo, do treino, da intensidade. Então, ali a pessoa tem que ter uma consciência maior de realmente estar mantendo a dieta mais certinha, sem ter esses extras com frequência. Em contrapartida, na vida de quem busca emagrecimento e acompanhando na minha bolha e vendo relatos também na internet, eu percebo, Camila, que o doce é um grande vilão no sentido de quando lhe é retirado, a falta que esse alimento faz na vida dessas pessoas é algo descomunal. É algo que, para quem não é tão ambientado com esse contexto de comidas doces, é inimaginável pensar o que o doce ou a falta dele faz na vida desses seres humanos. Na visão de uma nutricionista, por que o doce ele é tão benquisto, principalmente na vida de quem, em tese, não deveria querê-lo tanto porque busca emagrecimento? Na verdade, em alguns casos, o doce é uma fuga, é uma compensação, né? Eu mereço, estou cansado. O doce, ele te gera um prazer momentâneo, né? Ele ativa ali um pouco a produção de serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Ele te gera um bem-estar naquele momento, né? Então, e o doce, quanto mais você come, mais você quer. É um ciclo vicioso o açúcar. Então, na verdade, quando o paciente ele tem esse vício com o açúcar, com o doce em si, eu não tiro de uma vez. Porque isso gera gatilho. Sim. Quando a pessoa for comer, ela vai comer 3 barras de chocolate de uma vez. Então, a gente melhora a qualidade desse doce. Comia uma barra de chocolate comum, vamos começar a comer um amargo, 15 gramas no dia, naquele momento estratégico ali, que às vezes tem uma queda ali, que a pessoa sente aquela queda de energia, um pico, né? De cortisol. Então, a gente observa isso ali nos sintomas que o paciente relata. O momento que ele tem mais necessidade do doce. Então, eu vou diminuindo até a gente conseguir equilibrando. E tem também uns fitoterápicos que a gente ajuda, suplementa para ajudar um pouco a amenizar, né? Tem o cromo, tem o magnésio, tem o zinco, tem outros fitoterápicos específicos. Mas uma pessoa, quando ela está com a microbiota desregulada, com muitas bactérias patogênicas, né? Ela tende, às vezes, uma candidíase de repetição em mulheres. O fungo busca o açúcar. Sim. Então, ele vai fazer com que a pessoa busque mais alimentos ricos em açúcar. Então, quando a gente modula um pouco mais esse intestino, né? Essa flora intestinal, também vai melhorando essa compulsão. Porque tem pacientes que, quando vai tirando o doce, fala, já não estou mais sentindo falta. Porque também é muito emocional. Claro. Eu preciso do doce, já cria algo mental, aquela necessidade, né? Então, quando a gente trabalha a mente nesse sentido, a gente entende que você não precisa daquele alimento. Você pode gostar dele, mas você não pode ser refém daquele alimento. Porque ninguém nasceu gostando do doce. Sim. Aprendeu a gostar. Então, você vai criando um novo hábito, você vai modulando suas papilas gustativas com o tempo. Que as pessoas ativam muito a papila doce, né? Por exemplo, o café, ele é amargo, Sim. Todo mundo adoça. O suco azedinho, todo mundo adoça. Então, as pessoas tendem a ativar muito mais o paladar doce. Isso gera uma compulsão mesmo, né? Então, a gente precisa ressignificar esse paladar. Às vezes, tem estratégias que eu coloco para o paciente para tomar ali um limão puro, só para ativar mesmo o azedo. Nossa. Um café amargo como um remédio mesmo, para quem não gosta, mas para estar ativando o amargo, para aprender a sentir novos sabores, para readaptar essas papilas mesmo. Então, mas é um processo, Sim. né? Eu tenho paciente que, eu lembro direitinho, não esqueço, ela chama Camila. A gente acompanhou um tempo, ela fazia tudo certinho, mas o açúcar do café era um desafio para ela. Depois de 1 ano, a gente conseguiu. Ela fala, Camila, hoje eu não consigo ver açúcar no café. Estraga o café para mim.
Então, a gente foi adaptando no tempo dela, Sim. no processo. Por isso que eu falo que cada pessoa tem um tempo. Igual açúcar, não tem como você tirar de uma vez o açúcar daquela pessoa. Eu tenho que ser realista, ela vai desistir. Então, a gente tem que ir colocando ali, às vezes, uma receita, uma panqueca de banana, que é um paladar mais doce, mas de uma forma saudável. Sim. Tem um sorvete saudável, que dá para tapear a vontade do doce. Então, hoje no mercado, a gente tem muita alternativa para saciar esse doce, né? De forma mais saudável também. Somos mineiros, moramos em Minas Gerais. Logo, moramos em uma cidade mineira. E quem mora em Minas Gerais sabe o quanto que a cultura do café é disseminada e a gente escuta a questão do quão bom é o café desde quando a gente é pequeno. Às vezes, quando a gente era pequeno, na sua época, na minha época, tinha, né, a questão que a gente tomava leite com Toddy, tal, achocolatado, aquela coisa toda. E aí você via os adultos da família, da casa, tomando café, às vezes você não entendia. E aí, com o passar do tempo, nós acabamos também nos inteirando em relação à questão do gosto pelo café. Mas quando o café em excesso pode ser prejudicial e o que o café em excesso pode fazer com a nossa saúde? Primeiramente, o que eu falo com alguns pacientes, tem pessoas que acordam e já precisam do café. Sim. Antes de abrir o olho já está lá tomando café. Isso já é um hábito muito ruim. Por quê? Você já está acordando, seu corpo está despertando, o cortisol está subindo, dando um sinal do seu corpo que é dia. Então, quando você já chega e inibe seus hormônios com cafeína, você já cria aquela dependência. Você não deixou nem o seu cortisol trabalhar para você de forma natural, né? Então, você depender da cafeína é ruim. Por que que está faltando? Por que você precisa dessa cafeína? O que está faltando no seu organismo? Né, pra gente... Então, eu falo, vamos esperar pelo menos 1 hora depois de acordar, você ingerir essa cafeína, deixa o seu corpo despertar naturalmente, para você entender se você está realmente cansada, ou se foi uma noite mal dormida, porque a gente não tem que depender do café. O café ele tem que fazer parte da rotina para quem gosta, mas não como uma necessidade. O excesso de cafeína aumenta a irritabilidade em pessoas mais ansiosas. Ao longo prazo, o excesso atrapalha a mucosa gástrica, deixando ela mais sensível. Né? Pessoas que têm insônia, se tomam cafeína depois das 3 da tarde, já atrapalha. Ah, mas eu tomo café e não me atrapalha. Atrapalha. Você não entra no sono REM. Isso é na experiência, quando eles tiram e vão mudando, isso vai impactando de forma positiva. Então, não é não tomar o café, mas não precisa exagerar. Porque, às vezes, é um mecanismo ali habitual. Correria do trabalho, toda hora vai um cafezinho. É mania também, em alguns casos, né? Então, o excesso, ele atrapalha o seu organismo como um todo, né? A cafeína, ela além de aumentar a irritabilidade, insônia, sua mucosa gástrica, cria aquela dependência também, né? Então, depois das 3 da tarde, para quem gosta muito, eu sugiro usar um descafeinado, né? E usar um café de mais qualidade para a pessoa conseguir não ter necessidade de adoçar. Esse café gourmet, eles são mais palatáveis, né? Então, a pessoa consegue aderir melhor em não adoçar. Então, tudo na vida, todo excesso é ruim, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, tanto com café quanto com qualquer alimento. Estamos vivendo a era das canetas emagrecedoras. E tem um amigo meu que até fala, quando a pessoa decide inserir na sua própria vida a caneta emagrecedora, se ela faz algum acompanhamento com o nutricionista, automaticamente ela já sai, porque na cabeça dela ela vai deixar de comer, logo não vai precisar mais do acompanhamento com uma nutricionista. 2 tópicos, Camila. Na sua visão, enquanto nutricionista, ou seja, enquanto pertencente a uma profissão ligada ao cuidado com a saúde humana, qual é a sua opinião sobre as canetas emagrecedoras? E depois gostaria de saber de ti o quão importante é o acompanhamento de uma nutricionista acerca de quem utiliza essas canetas emagrecedoras. Então, essas canetas vieram para inovar, né? Assim, claro que a gente tem os pontos positivos, né? Um paciente com obesidade, uma pessoa com uma grande compulsão, uma pessoa com uma resistência insulínica significativa, né?
com muita inflamação, ela vem sim para ajudar, né? Pessoas com a compulsão, mas tem que ter critério para uso. O que eu acho errado é as pessoas usando apenas para estética, né? Usando de forma indiscriminada, sem acompanhamento, usando doses erradas, porque não tem uma fórmula mágica. Você vai iniciar o programa, vai iniciar o protocolo, o uso, a pessoa vai emagrecer, mas vai ganhar tudo de novo a hora que parar. Então, não faz sentido. Quando você faz bem acompanhado, seja com um médico, um endocrinologista, né? Acompanhando aqueles exames para ver como é que tá, se realmente há necessidade. E ter esse cuidado aí que a nutrição entra, porque a importância da gente estar acompanhando essa questão nutricional, porque muitas pessoas só pensam no emagrecimento, e não pensa na qualidade, na saúde, que é o mais importante. Então, não adianta a pessoa estar magra sem qualidade. Ela vai estar magra com o cabelo caindo, vai estar magra sem massa magra, né? Perdendo músculo, vai estar magra sem disposição, não consegue treinar, não consegue render. Eu tive muitos pacientes, tem muitos pacientes que eu atendo, que vêm encaminhados de médicos, né? Mas que tiveram a consciência de buscar aderir com a nutrição. E aí a minha função é entrar aí, né? Da gente tentar de alguma forma manter a proteína nas refeições, entrar com suplementos específicos para manutenção dessa massa magra, para a pessoa também ter disposição para conseguir treinar, porque é importante treinar, ela tem que estar treinando, né? O principal é a musculação, né? Que é o que mais vai ajudar a manter essa massa muscular. E eu atendi muitas pessoas que não estavam fazendo acompanhamento nutricional, estavam tomando, às vezes por conta própria ou só com o médico, chegaram lá com o cabelo despencado, né? Tem paciente que teve crise de ansiedade, ela sentiu que ela estava depressiva, né? Por quê? Porque parou de comer, parou de ingerir nutriente, começou a dormir mal. Então, não é que o problema é a caneta, o problema é a forma de usar e a falta desse acompanhamento, a falta dessa suplementação, dessa alimentação, né? Se a pessoa não consegue comer, vamos colocar um suco nutritivo, vamos colocar uma vitamina proteica, uma sopa, coisas fáceis de ingerir, né? Mais fracionadas em poucas refeições ao longo do dia, a gente fraciona mais vezes ao dia, em volume um pouco menor, né? A pessoa está hidratando. Então, eu vi muitos casos de pessoas que conseguiram comer o dia inteiro uma maçã. Então, a dose está errada, a dose não foi legal para aquele paciente, vamos diminuir, né? Então, porque isso, a pessoa tem que ter consciência que é um empurrão para ela começar uma vida saudável. Aquilo é só um estímulo inicial. Porque se você começa o uso do Mounjaro sem ter critério, sem mudar a mente, sem buscar uma alimentação saudável, mudar a rotina, mudar de vida, não vai fazer sentido. Vai ser algo momentâneo. Não vai ter um impacto duradouro na vida. Então, tudo a gente tem que pensar por esse lado. Eu preciso de um estímulo. Ok, mas a minha mente tem que estar alinhada. Eu preciso entender que eu preciso mudar de vida, que eu preciso iniciar um exercício físico, que eu preciso me esforçar para comer saudável. Eu estou sem fome, tomei um já, não quero comer nada. Mas você precisa. Você não quer, mas você precisa se esforçar. Sim. Claro que assim, a gente não vai forçar o paciente até ele ter um vômito. A gente precisa ajustar aquilo que realmente a pessoa vai dar conta de fazer, né? Porque passa a não ser saudável. Então, tem pessoas que aquele imediatismo, né? Deixa eu começar a tomar, vou aumentar a dose, tomar por muito tempo, mas vai ficar vomitando, vai ficar passando mal. E não é interessante, né? Então, a nutrição aí é importantíssimo nesse caso, porque quando a pessoa entende que não é só estética, que é saúde, e tem que estar alinhada a saúde e a estética, ela faz com consciência, ela faz com critério, ela faz com acompanhamento. O problema é realmente o uso indiscriminado sem esse acompanhamento. Os efeitos negativos virão a longo prazo, porque quando a pessoa para de tomar, 60% das pessoas já retomam o peso antigo em menos de 30 dias, né? Então, tem que fazer aquele desmame, né? E com acompanhamento, né? Isso é muito importante para a pessoa conseguir aderir e manter depois a vida saudável, né? Então, em casos que a pessoa realmente estava toda descompensada, é interessante, sim, né? A pessoa... Eu não indico, claro, né? Mas, por exemplo, chegou um paciente no meu consultório. Ele foi indicado por um nutricionista a fazer o uso, mas ele não queria.
Aí eu conversei com ele e falei, olha, vamos tentar primeiro com a nutrição, vamos tentar mudar, né? Você não tem que ir pelo caminho mais fácil. Isso aí é o último caso. Tentou de tudo e não conseguiu, realmente precisou, é uma possibilidade. Mas esse paciente, ele conseguiu mudar, ele conseguiu treinar, ele teve uma perda muito significativa e foi muito interessante. Porque as pessoas sempre querem cortar caminho, Sim. né? Quando eu falo que é só pela estética, né? Não no sentido de doença. Exato. Então, ele viu que ele pode, né? Ele viu que ele consegue sem o uso. Mas tem pessoas que precisam realmente. Então, a gente tem que saber o público, saber reconhecer qual a necessidade maior, qual que é o paciente que está usando, né? Então, tudo tem que ser bem avaliado. Pensando no mercado de nutricionistas aqui em Governador Valadares e em todo o Brasil, você que já está estabelecida nele já há algum tempo, como você enxerga esse mercado de trabalho atualmente na nossa cidade? E qual é a grande mazela que, com toda a experiência que você já tem nesse mercado, você poderia apontar e que serve até de alerta e de lição também para quem está começando ou quem está prestes a começar a se inserir nesse nicho profissional? Hoje a nutrição ela tem crescido muito. É uma área realmente que está tendo uma amplitude muito grande, Sim. né? Então, e o mercado é grande, então tem muitas áreas. Então, o importante é assim, a gente tem muita informação o tempo todo. As pessoas às vezes ficam perdidas. Então, a gente tem que ter o bom senso da informação para aquele paciente, porque todo dia é uma nova regra, né? Exato. É muito modismo, muito achismo. Então, o que eu mais vejo hoje é a falta de individualidade em relação ao paciente. Né? Não tem, às vezes, tem muito protocolo pronto, né? Tem muito radicalismo, muito terrorismo nutricional. Então, a gente tem que pensar que cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma necessidade. Então, acho que falta muito hoje na nutrição é a escuta também. Às vezes, aquele paciente, ele está lá, ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido, né? Às vezes, a pessoa acha que para seguir um protocolo alimentar, ele tem que ser perfeito. E nem sempre é perfeição, é sobre constância, é sobre estratégia, é sobre construção. Então, como eu digo, a nutrição é construção. Né? Aos poucos você vai construindo, você vai aprendendo. Então, o que eu não gosto muito é desses protocolos radicais, tudo muito imediato, né? Sim. Que as pessoas buscam esses resultados, esses imediatismos, que atrapalham, porque depois vem a frustração. Né? A pessoa não consegue manter aquilo por muito tempo. Então, para quem está começando hoje, o mais importante é investir em cursos, investir em pós-graduação, ter um acolhimento maior para aquele paciente, tratar ele de forma individualizada, né? Ouvir o que aquele paciente precisa, porque cada ser tem uma necessidade mesmo. Então, é isso que eu mais acho importante, a escuta, a individualidade, bioquímica de cada pessoa, né? A necessidade daquele paciente, isso é o mais importante. Dentro de Governador Valadares, existem inúmeros nutricionistas, homens e mulheres. Só que muitos deles já conseguiram se estabelecerem no mercado de trabalho, fazendo com que o próprio nome se tornasse uma marca na cidade. E uma dessas marcas é o nome Camila Leite. Pensando na sua história de vida enquanto nutricionista e pensando no estágio atual que você se encontra, que só você, no seu âmago aí, juntamente com o seu marido ou também com seus pais, sabe onde você se encontra. Como você caracterizaria a sua história de vida ligada com a nutrição até hoje, dia 20 de fevereiro de 2026? Hoje, realmente, olhando para trás, para toda a minha trajetória, eu vejo que é um propósito mesmo. A nutrição, para mim, é um propósito, sabe? Foi uma construção. E quando eu fui entendendo o impacto positivo que tem na nossa vida, na vida das pessoas, de poder melhorar a qualidade da vida das pessoas, para mim é uma honra fazer parte desse processo, sabe? De realmente conscientizar, né, as pessoas quanto ao comportamento em relação à comida, a qualidade de vida, como isso a gente trabalha nessa prevenção, né, porque é prevenção mesmo. E hoje eu me sinto realizada por ter realmente
eu me sinto feliz, sabe? Quando eu estou com as pessoas fazendo parte da vida delas e vejo a evolução. Não só a estética, eu sempre falo que para mim a estética é uma consequência. Claro. Né? A evolução em todos os sintomas, né? A pessoa ela estava ali com uma gordura no fígado significativa, com uma diabetes compensada, o organismo todo ruim. Então, quando ela volta melhor, aquilo é muito gratificante, né? Quando você vê que você pode ajudar aquela pessoa com o seu trabalho, quando você faz com amor, quando você faz por propósito mesmo. Então, para mim, nunca foi só pelo dinheiro, sabe? Sim. Então, hoje eu estou muito feliz na minha profissão, me sinto realizada, né? Graças a Deus eu pude sempre fazer muitos cursos, sempre que dá eu estou tentando me atualizar para fazer o melhor pelos meus pacientes. E sempre quero estar ampliando essa minha visão para sempre estar trazendo o melhor, né? Então, e essa questão da minha abordagem, que para mim faz muito sentido, sim, é essa individualidade bioquímica mesmo de cada pessoa. A escuta que eu tenho com meus pacientes, né? Muitas pessoas às vezes falam, nossa, Camila, hoje você foi minha psicóloga. Né? Então, assim, eu fico feliz. Às vezes eu ganho aquele abraço ali daquele paciente, sabe? Você vê a pessoa estar feliz com ela mesma. Igual tem uma pessoa recentemente que chegou lá, até chorou, assim, contando as questões da vida dela e como isso impacta também na alimentação dela, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que entender o contexto. E essa paciente, ela não dormia, não estava conseguindo dormir, estressada. Eu falei, nós vamos dar um jeito, nós vamos montar um protocolo. Eu ensinei ela, passei até uns links de meditação guiada, de respirações. E montei uma formulação, porque eu gosto de fazer umas fórmulas de acordo com cada necessidade. Eu vou montando, assim, quando a pessoa precisa. E ela falou, Camila, eu dormi. Eu estou relaxada, eu estou feliz, eu estou conseguindo dormir. Então, assim, não tem nada que pague quando você vê, sabe? Realmente a pessoa estar melhor. Eu quero sempre fazer pelo outro, independente de quem seja. Eu estou na rua conversando com alguém de nutrição, eu já gosto de estar falando, já gosto de estar dando as dicas. Então, para mim é muito gratificante impactar a saúde de forma positiva, conscientizar as pessoas, né? Você citou uma palavra aí durante a sua explanação que ela tá na cabeça de qualquer pessoa todos os dias e que é muito importante, que é o dinheiro. Mas como você mesma disse, você nunca olhou para a medicina apenas com o olhar do dinheiro, ou visando apenas o dinheiro. E nós sabemos que a questão de uma profissão ser rentável ou não varia muito, não só de acordo com aquilo que um profissional faz, mas sobretudo pensando naquilo que ele fornece para os seus pacientes. Onde eu quero chegar? Eu penso, Camila, que acho que todos os profissionais ligados à área da saúde atualmente vivem uma época de uma bonança jamais antes vista, muito por conta da pandemia. Claro que eu não estou falando aqui que todos estão ricos, milionários. Não é isso. Só que pelo fato de enxergar que a população no cômputo geral começou a perceber a importância de certos profissionais da saúde, automaticamente isso gera uma alta procura, uma alta demanda e, consequentemente, a questão financeira ela aumenta. Feito essa introdução, sobre rentabilidade dentro da nutrição, qual é o principal pilar na sua visão, que hoje já está estabelecida, que hoje já tem o seu próprio espaço? Qual é a sua opinião e o que um profissional que às vezes está começando ou que se encontra no meio do caminho de querer parar, querer desistir, de não ver resultado, qual que é o principal pilar que essas pessoas que se encontram nessas situações que eu acabei de citar precisam ter para mudar de vida dentro da nutrição? Primeiro é persistência e paciência, né? A gente tem que começar degrau por degrau, criando experiência até você chegar onde quer. Eu lembro que quando eu comecei, no início eu ganhava pouco, né? Eu fui juntando meu dinheirinho, fui juntando. E eu lembro que eu consegui comprar meu primeiro carro, não esqueço, com meu dinheiro à vista do meu trabalho. Eu fiquei muito feliz, à vista. Eu falei, gente, não era um carro caro, mas foi gratificante, sabe? Quando você vê, opa, consegui, com meu dinheiro, com meu esforço,
com o meu trabalho. Então, é você saber que você vai passar dificuldades. Você vai começar de baixo, você vai crescendo. Cada lugar que você busca, você procura, você cria uma experiência. Então, é você entender as pessoas, entender o público, né? É se agarrar às oportunidades também e investir em conhecimento, nunca acomodar. Né? Porque a nutrição está mudando, constante mudança sempre. Então, a gente tem que estar acompanhando essas mudanças. E sempre que sai da faculdade, você sai muito cru, vamos dizer. Né? Então, é importante buscar uma especialização, uma pós-graduação naquilo que a pessoa se identifica. Né? Que tem muitas áreas ainda que tem uma demanda grande e poucas pessoas estão, por exemplo, na área da fertilidade, né? Tá tendo uma busca muito grande, mas ainda há poucos profissionais, eu digo, em Valadares, né? Então, campo você tem, né? E rede social também hoje é um meio que dá para ganhar muito dinheiro. Se a pessoa tiver ali aqueles... Eu ainda não tenho tido muito tempo de trabalhar na rede social como eu gostaria. Demanda com filhos, né? Mas é algo que ainda está no meu projeto, né? Então, isso é importante já. A pessoa já está gerando desde quando iniciar a nutrição, já gerando conteúdos de qualidade, né? Está ali passando informações. E experiência é tudo. Eu falo que, assim, nesses mais de 10 anos aí de clínica, de atendimento, a gente vai criando a cada ano, a cada dia, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. A gente aprende com os pacientes também. Né? Hoje eu falo que eu tenho uma forma muito mais humanizada de olhar para o meu paciente. Antigamente, eu era mais brava, né? Você não fez? Às vezes, falava mais firme com o paciente. Hoje, não. Hoje eu acolho aquele paciente. Hoje eu entendo que por trás daquela dificuldade sempre há algo. Né? Algo que a gente precisa abraçar ali também, né? Então, e cada pessoa a gente tem que ir com um tempo. Exato. Tem pessoas que eu vou de degrauzinho, tem pessoas que eu já sei que eu já tenho um resultado mais rápido. Então, isso faz muita diferença, que eu vejo, né? A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, se a gente parar para pensar, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa vida enquanto ser humano, nós temos e recebemos de Deus a propriedade e a autoria de fazer com que os livros das nossas vidas, melhor dizendo, que os capítulos das nossas vidas, ou seja, presentes no livro da nossa vida, podem vir através de diferentes formas. Pode ser um dia, pode ser um momento, pode ser um período, pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser uma conversa. E podem ser pessoas únicas e que exercem um papel na nossa vida para lá de fundamental na nossa existência enquanto ser humano. E você tem 2 capítulos que são únicos na sua história de vida aqui na Terra. No livro da vida da Camila Leite, como você classificaria e qual o grau de importância dos capítulos Renato e Tida? Essa pergunta é profunda, né? Eu falo que, assim, meus pais realmente são a minha base, sabe? A base, eu digo, tanto da pessoa que eu sou, do meu caráter, dos valores que eu busco, né? Daquilo que eu procuro fazer de melhor para os que estão ao meu redor. Então, acho que a minha criação foi fundamental para me tornar quem eu sou. Sim. O incentivo, meu pai, eu sempre tive grande incentivo dele em todos os aspectos da minha vida, seja na escola, na faculdade, né? No meu profissional, ele sempre falou, não, vamos enfrentar, né? Igual a pós-graduação, que eu tinha que viajar de 15 em 15 dias por 2 anos, né? Foi corrido, e ele me incentivava, né? Então, ele sempre acreditou em mim. Sim. Hoje, eu até fico rindo, onde ele vai, ele tem um orgulho de falar de mim. Minha filha, melhor nutricionista de Valadares, amor de rir. Ele adora falar assim, sabe? Então, assim, ele tem muito orgulho. Minha mãe também, ela fica muito feliz, ela fala, filha, eu fico feliz de ver onde você chegou e com amor, né? Claro. Eu sempre fiz
sempre fiz realmente com amor mesmo a minha profissão, né? Por isso que hoje eu falo que para mim não é uma profissão, é um propósito mesmo. E meus pais foram, assim, o ponto X, assim, para mim está onde eu estou, né? Eu estudei fora, eles me ajudaram quando eu estudei em Belo Horizonte. Eu fiz a faculdade em Belo Horizonte, né? De nutrição, lá na UniBH. E eles que me ajudaram na época. Então, sempre foram eles, né? Se não fosse eles. E claro que, assim, eu batalhei muito também depois, né? Quando eu já tinha uma condição melhor, eu mesma fazia meus cursos, né? Mas até a minha pós-graduação, meu pai me ajudou. Então, assim, ele sempre fazia questão, sabe? Era algo que, para ele tinha orgulho mesmo. Então, isso para mim foi fundamental, esse incentivo. Qual foi o grande momento que você viveu com seus pais? Aquele momento, Camila, que talvez eles, enquanto pais, não vão se lembrar desse dia muito específico na sua história de vida. Mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Foram tantos momentos, é até difícil responder essa pergunta, assim. Porque meus pais, a gente sempre foi muito unidos, assim. Meu pai é muito caloroso, a minha mãe, então... para tudo, eu sempre tive o apoio deles. A gente sempre esteve muito junto, então, em todas as situações, sabe? E eu acho que na minha maternidade também é algo, assim, que realmente foi muito significativo para mim, e até hoje, né? Então, na minha formação, mas não teve algo X, assim, foram muitas situações mesmo gratificantes com eles. Arthur e Samuel, por que esses nomes são tão valiosos e importantes na sua história de vida? Primeiro foram nomes fortes, que eu queria nomes fortes, que eu acho, Arthur e Samuel, eu acho nomes... Foram nomes que vieram na minha cabeça, eu falei, vai ser esse nome. E eles são, assim, a minha base. Eu falo, a maternidade, eu não romantizo a maternidade. Ela é difícil, ela é desafiadora, mas ela te transforma. Então, você, dentro do caos, você dá o seu melhor. Porque sempre dentro do caos vem a alegria abundante, vem a recompensa. Então, quando às vezes você pensa em desistir de qualquer coisa, ou se você está desanimado, você olha para os seus filhos e você fala, eles. Então, eles hoje são meu combustível, né? Então, eu falo que eu abri mão de muita coisa, eu digo no meu trabalho também, na demanda eu precisei reduzir para estar com eles, para ser mãe também. E hoje eu falo, não me arrependo, porque passa. A infância passa, sabe? Então, eles são a minha base, o meu estímulo. E também é gratificante eu ver, ensiná-los também esse caminho da alimentação saudável, né? Isso já é um reflexo na minha casa também. Pensando na sua história de vida, como eu disse anteriormente, a nossa vida é feita de inúmeros capítulos, positivos ou negativos. E mesmo com uma vida tão abençoada e iluminada, qual foi o pior momento da sua vida e o que você fez ou está fazendo para arrancar essa página ou esse capítulo triste da sua história? É difícil, sabe? Eu acho que eu nunca... Claro que todos nós passamos por muitas dificuldades, né? Eu tive a perda da minha irmã, a Renata, né, em 2002, que foi muito difícil na época para todos nós. Mas hoje assim, eu falo que a dor não passa, mas ameniza, né? Sim. Então, isso foi muito difícil, né? Essa questão dessa perda. Mas não teve nenhum outro capítulo assim que eu falo que foi muito difícil, que eu gostaria de apagar. Porque eu acho que tudo na vida é como uma experiência. Claro. Né? Até as dores, os problemas, as dificuldades vêm para nos ensinar algo. Às vezes, se não fosse isso, certos problemas, a gente não estava onde está agora. Então, não tenho nada assim que... Eu sou uma pessoa que não sou muito de guardar muitas coisas, sabe? Eu deixo ir... Tudo que me faz mal, eu entrego. Então... Mas nunca tive nada assim que realmente me prejudicou. Assim, que me vem à memória no momento, sabe? Qual foi a última conversa que você teve com a sua irmã? Eu lembro que no dia que ela faleceu, ela estava muito feliz. Ela tinha feito 2 Maria Chiquinha no cabelo. Ia ter o show dos amigos dela, Vitrolas na época. E aí ela me chamou para ir com ela comprar o ingresso do show.
Aí eu lembro que ela foi cantando no carro, feliz, eu morrendo de vergonha. Renata, para de cantar alto. E ela no carro, ela sempre foi muito alegre, muito animada. E naquele dia parecia que era uma despedida, sabe? Eu lembro que no dia anterior ela me pediu para dormir com ela no quarto dela. Vamos dormir comigo hoje. O quarto dela era embaixo da casa, ela gostava de ter mais privacidade. E aí eu não me esqueço da Maria Chiquinha, daquele olho verde dela cantando no carro. E foi esse momento aí que ficou gravado assim na minha mente, sabe? Nesse dia que aconteceu o acidente. Se ao invés desta pessoa que vos fala estivesse a Renata na sua frente agora, 24 anos depois da morte dela, o que você falaria para ela? Pergunta difícil, né? Eu acho que eu daria um abraço forte e agradeceria a ela pelo tempo, a oportunidade que eu pude ter ela, que ela fez muita diferença nas nossas vidas. E todas as pessoas que passaram pela vida dela, eu acho que ela impactou de uma forma muito positiva, sabe? Ela era aquela pessoa que ela não tinha diferença com ninguém. Ela era amiga desde o rei até o mendigo, assim, vamos dizer. Sim. Então, ela era uma pessoa muito cativante, muito alegre, vivia intensamente. Eu acho que por um certo período da minha vida, na minha adolescência, eu me identifiquei com ela. Sabe aquela questão, eu preciso viver intensamente, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, eu vivi por um período assim também, com medo do amanhã, querendo viver o hoje. Sim. E ela me ensinou sobre a vida mesmo, de levar a vida de uma forma leve, né? De felicidade, de leveza. Então, ela deixou um legado muito grande aqui. Ela tinha muitos amigos. E eu falo que, assim, hoje foi o maior velório que eu já vi, até hoje. Eu nunca vi tantas pessoas. Ela era muito querida, Sim. muito querida. Até hoje, as pessoas, os amigos dela encontram comigo, me abraçam, a gente fala dela. Mas hoje de uma forma feliz, Claro. contando os casos, né? Então, é isso. Defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Persistência. Com uma frase. A minha história de vida? Isso. Nunca deixe de seguir o seu propósito. Defina Camila Leite com uma palavra. Difícil. Quando é pra o falar mais da fácil. gente, quando é pra gente falar da gente, a gente tem uma certa dificuldade, né? Eu acho que lealdade. Defina essa conversa com uma palavra. Experiência. Gratidão. Mais de uma, gostei. Camila, muito obrigado. Foi uma experiência inesquecível poder ter eternizado a sua história de vida com tantos capítulos positivos, com tantas bênçãos e nada mais justo, né, para uma mulher que é tão grande no que você faz com muita maestria, né, e exerce um papel gigantesco na vida de inúmeras pessoas através da nutrição. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou muito grata por poder participar, compartilhar um pouquinho da minha história. Gratidão por esse dia, por esse momento, foi muito bacana. Eu que agradeço mais uma vez Camila Leite, que abrilhantou mais um episódio do Histórias e Memórias aqui na tela da Superi TV e também no YouTube através do canal Vozes de Valadares. E claro que você também acompanha os trechos desse bate-papo através do meu Instagram, Gustavo com 2 T's, S no final, para você poder acompanhar não só os trechos dessa conversa magnífica, mas também, claro, de todas as outras conversas que já foram vinculadas aqui na tela da Superi TV, canal 20. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.